Tudo começa quando Jerônimo leva Renata até o local do velório de Ágata, e então fala para ela passar tempo com Adriana, e quando quiser ir para a fazenda é só avisar que ele manda a passagem, mas Renata quer que ele fique, porém Jerônimo fala que precisa ir, e então se despede e vai embora, e Renata fica sem reação e quer saber o que pode ser mais importante do que passar tempo com ela, que é sua esposa. E enquanto isso, Constanza chega em casa pensativa e então resolve ligar para César, e pergunta se ele está ocupado, mas ele diz que não, e ela quer saber se eles podem tomar um café, e ele super aceita. No velório, Renata chega e agradece a Matias por avisar ela. E então vai consolar Adriana, que está aos prantos. No interior, Carlos dá as boas-vindas para Manuela, e diz que em breve ela vai conhecer o patrão, que se chama Jerônimo, e também sua esposa. E então quando ele sai, Manuela percebe que Matilde está triste. E ela fala que não quer que a esposa de Jerônimo vá para lá, mas a madrinha fala que ela não pode se comportar assim, e que Jerônimo já tem dona, mas Matilde continua chateada e acha que o amor não é para ela. Na mansão, o doutor examina Roberta e ela fala que ela está com a pressão oscilante, e diz que isso pode ser perigoso na hora do parto porque pode ter pré-eclâmpsia, e então fala para ela repousar bastante e se atentar a partir do 5º mês, e manda ela ir até seu consultório para poder ver o sexo do bebê. E então Josefina diz que vai adorar se for um menino, mas Roberta não está nem aí. E nesse meio tempo, Clara e Antônio se despedem de Regina, e então ela vai pegar a foto de sua filha e cai no choro. No velório, Gonçalo fala para Renata que pensou que ela já tinha viajado, mas ela diz que não poderia deixar Adriana sozinha, e então ele pergunta por Jerônimo, e ela fala que ele já foi para a fazenda, e Gonçalo fica assustado porque eles estão em lua de mel, mas Renata garante que foi um acordo deles, e Gonçalo diz que vai acreditar no que ela diz. Do outro lado da cidade, Constanza desabafa com César, e ele diz que ela não pode tomar decisões na emoção, e que precisa pensar bastante antes de decidir qualquer coisa. E então ela diz que ele é um rapaz muito sensato, mas César fala que já é um homem, e que Constanza pode contar com ele para o que precisar. Enquanto isso, Regina está lendo um jornal, quando vê uma nota de que Ágata Beltrán faleceu, e então imagina que Adriana deve estar muito mal. No interior, Jerônimo chega em casa, e então Carlos pergunta por Renata, e ele conta que ela não foi com ele, porque a mãe de sua melhor amiga faleceu. E então Matilde abre o bocão para perguntar se ela já o abandonou tão rápido, e deixa o clima tenso. Jerônimo fala que vai para seu quarto, e então Lázaro chama a atenção da irmã, e depois vai levar a mala do patrão. Jerônimo vê a roupa de cama com as iniciais dele e de Roberta, então tira e dobra o lençol e em seguida joga no lixo. No enterro, Adriana está aos prantos ao ver sua mãe ser enterrada. E nisso Gonçalo vê Regina e vai falar com ela, e quer saber por que ela não se aproximou. E ela fala que não sabia se a esposa dele estava lá, mas ele diz que ela não está, e acha que a vida quer que eles continuem se encontrando. Mas Regina fala para ele não se confundir e que está ali por Adriana. Do outro lado, Honório se afasta e então Renata vem atrás dele para o consolar, e pergunta por que sua tia Constanza não está lá, e ele fala que depois vai contar para ela, e então começa a chorar. Matias consola Adriana, e então eles passam por Regina, que deseja seus sentimentos a ela, e em seguida Renata também passa com seu tio, e Regina comenta que foi um gesto bonito ela interromper sua lua de mel para estar com Adriana, e então pergunta por Jerônimo.
E Gonçalo conta que ele já foi para a fazenda, e ela acha estranho, mas Renata fala que no dia seguinte vai para lá, e então vai embora, e Regina resolve ir também. Um tempo depois, Adriana chega em casa acompanhada de Renata e Matias, e a amiga fala que vai preparar algo para ela comer, mas ela diz que não tem fome. E Matias comenta que ela não comeu nada, mas Renata garante que ela vai comer sim, no interior. Carlos está horrorizado que Jerônimo tenha deixado Renata para trás, mas ele diz que está tudo bem, e que ela precisa ficar com sua amiga. E então Aurora chega perguntando pela esposa dele e diz que está doida para conhecê-la. E Jerônimo garante que em breve isso vai acontecer, e então ela vai embora. Renata vê a mensagem de Augusto, e então responde e pergunta como ele sabia que ela iria se casar. Então fala que já se casou e que vai morar fora da cidade, e diz que espera um dia o reencontrar. Adriana desabafa com Matias e fala que já imaginava que isso aconteceria, mas que não imaginou que seria tão difícil. E então ele fala para ela dar tempo ao tempo, e então dá um beijo nela e Renata chega. Ele fala que vai embora, então se despede delas. Em seguida Renata fala que pensou que eles eram só amigos, mas percebeu que há algo mais. Na fazenda, Augusto sonda com Alzira sobre Jerônimo ter chego sozinho, e ela fala que eles acharam muito estranho, e não sabe quando a esposa dele chega, e então ele fala para ela o manter informado. Renata fala para Adriana que amou saber que ela e Matias estão juntos, mas a amiga explica que não tem nada formal entre eles, mas ela fala que em breve vai ter porque eles ficam muito bem juntos. Adriana fala que está preocupada porque não sabe o que vai ser daquela casa e de seu pai, e então Renata pergunta se ela já sabe quem é seu pai, e Adriana diz que sim. Na mansão, Gonçalo fala para Matias que não gostou da decisão de Renata e Jerônimo, e espera que ele a trate muito bem, e então ele recebe o remédio que Josefina pediu, e quer saber se ela passou mal. Mas a cobra fala que Roberta desmaiou, e conta que ela está grávida. Renata fala para Adriana que pelo menos ela sabe que seu pai é um bom homem e que vai cuidar dela, mas Adriana fala que está preocupada com Constanza porque sente que ela não gostou de saber que ela é filha de seu marido, mas Renata manda ela ficar tranquila e que vai dar tudo certo. Afinal, Matias também vai estar ali para ajudá-la. De volta à mansão, Gonçalo quer saber se Josefina tem certeza do que está dizendo, e ela fala que sim, e que o filho é de Matias porque Roberta não tem namorado, e que só teve intimidade com ele e eles presenciaram. Mas Matias diz que isso não significa que seja dele e então fala que vai falar com ela. Josefina se faz de preocupada, mas Gonçalo fala que vai sempre estar com ela, e a cobra fala que sabe bem como é ser mãe solteira. Porém, Gonçalo diz que esse não é o caso, porque essa criança terá o apoio dele, e Josefina fala que em breve nascerá o primeiro neto dos Monterrúbios. No quarto, Matias vai falar com Roberta, e ela fala que está grávida, e ele quer saber se esse bebê é mesmo dele, mas Roberta pede para ele não contar a ninguém, e diz que esse filho é de Jerônimo, e então Matias fica furioso, e ela fala que ele a seduziu e então ficou com ele porque sabia que Matias nunca a amara porque estava apaixonado por Renata. Matias fala que Renata teve a chance de impedir esse casamento, e Roberta diz que tentou até o último instante, e que se soubesse dessa gravidez antes poderia impedir, e então diz que está com medo de ser mãe solteira, mas Matias pede para ela ficar tranquila. No interior, Carlos fala para Jerônimo que já está tudo resolvido e que Manuela é a nova cozinheira, mas diz que infelizmente não consegue controlar Matilde,
porque está apaixonada por ele. Mas Jerônimo dá risada e fala para ele não falar besteiras. Mas Carlos garante que é verdade, e que ela se apaixonou à primeira vista, assim como ele de Renata, e então Jerônimo se lembra de quando viu Renata pela primeira vez, e diz que entende o que está se passando com Matilde. Por outro lado, Matias chega no escritório furioso e sai quebrando tudo porque Jerônimo ficou com a mulher que ele ama e estragou a vida da irmã dela. E então Gonçalo chega perguntando se o filho é dele. Mas Matias diz que Roberta não quis dizer, e Gonçalo deixa claro que se for, ele vai ter que assumir porque o neto dele não vai ficar desamparado. Na fazenda, Carlos está animado em ver Jerônimo nas plantações que Rafael começou. Mas ele fala para o amigo que não quer que o nome de seu irmão seja mencionado na fazenda, porque não quer que Renata se lembre dele. E Carlos fica chateado, mas Jerônimo diz que assim vai ser, e fala que quer ver as uvas porque vai fazer do vinho daquelas terras os mais conhecidos do mundo. E deixa Carlos muito empolgado. Na mansão, Josefina fala para Roberta que fez Gonçalo acreditar que ela está muito mal, e então fala para ela ficar na cama uns dias. E então Gonçalo bate na porta e Josefina manda ela começar a chorar, e quando ele entra, Roberta pede desculpas, mas ele manda ela ficar calma e fala que seu neto não vai ficar desamparado. Então pergunta quem é o pai. E Josefina furiosa fala que não tem dúvidas que é de Matias, mas ele diz que não tem certeza e quer saber. Mas Roberta faz a cena dela e diz que não quer conversar com ninguém. No povoado, Álvaro vai atrás de Alzira e fala que não consegue tirar ela da cabeça, mas ela fala que isso não pode mais acontecer. Então manda ele disfarçar porque Ezequiel está vindo. E quando ele se aproxima, o doutor fala sobre as plantações e depois vai embora. E então Ezequiel quer saber desde quando ele se mete nos assuntos dali. Mas Alzira diz que não sabe e fala que precisa ir embora porque seu filho está doente. E então deixa Ezequiel desconfiado. E nesse meio tempo, Renata está em um restaurante, quando resolve ligar para Jerônimo e fala que no dia seguinte chega na fazenda, porque está com muita vontade de vê-lo e de beijá-lo, e então ele deseja que ela faça uma boa viagem e desliga. E deixa Renata sem ação. Jerônimo fala para Carlos fazer uma proposta com o doutor porque quer ficar com as terras dele e depois vai embora. Constanza chega no restaurante e Renata conta que vai no outro dia para a fazenda, mas diz que queria conversar com ela sobre Adriana, porque sabe que deve ter sido um baque para ela, mas diz que a tia precisa dar tempo ao tempo porque ela é maravilhosa, mas Constanza diz que não pode aceitar isso. Por outro lado, Gonçalo vai falar com Honório, que conta para o cunhado de Adriana é sua filha, e que Constanza não está aceitando muito bem, e então Gonçalo também acaba contando que Roberta está grávida e deixa Honório chocado. Regina conta para Clara e Antônio que Renata está sozinha no enterro de Ágata, e então diz que vai ligar para Jerônimo para saber o porquê disso, mas eles aconselham ela a não fazer isso porque Jerônimo não é filho dela. No interior, Augusto vê a mensagem de Renata e fica furioso porque ela já se casou. E então Aurora chega chamando ele para dar um passeio, mas Augusto diz que não quer fazer nada e sai com raiva. Então ela pega o celular dele para ver as mensagens, mas Augusto volta e tira da mão dela e depois vai embora. Enquanto isso, Matias está pensando que quando Renata descobrir que Jerônimo é o pai do filho de Roberta, o mundo dela vai desabar, e diz que nem imagina o que seu pai será capaz de fazer. E em seguida recebe uma mensagem de Adriana agradecendo por ele estar ao lado dela nesse momento que está passando. No dia seguinte,
Renata pergunta para Lázaro por que Jerônimo não foi buscar ela no aeroporto, mas ele diz que não sabe. E então chama ela para entrar na casa, e Renata fica pensando. Então, Lázaro chama ela de novo, e então ela entra com ele. Lá dentro, Carlos pergunta para Jerônimo se ele não foi buscar Renata, mas ele diz que não e que mandou Ezequiel. E então Carlos pergunta se ele está louco. E nisso Renata entra gritando e agarra Jerônimo, mas ele fala que não estão sozinhos. E então ela cumprimenta Carlos. Carlos dá boas-vindas a ela por estar na Fazenda Bonita. E Renata acha o nome bonito e pergunta por que se chama assim, mas eles não respondem. E então Jerônimo fala para Lázaro levar as malas de Renata para o quarto de convidados, mas Lázaro acha que o patrão se enganou e pergunta de novo. E ele diz que sim, para o quarto de convidados, e então Renata pergunta se eles não vão dormir juntos, e o clima fica tenso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.